Seja bem-vindo ao quinto episódio da segunda temporada do Bora Conversar 2024. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Bora Conversar ele que tem uma das melhores vozes e mais belas aqui do Vale do Mamanguape. O cara é empresário, locutor. O que eu posso falar mais? E se eu perguntar, quem conhece o senhor Jackson Fernando, eu acredito que é muito difícil alguém conhecê-lo por este nome. Mas se eu perguntar quem é Jackson da TV Mídia Digitais, muitas pessoas, até as criancinhas, vão afirmar que conhecem ele. Jackson, seja muito bem-vindo ao Bora Conversar. E aí, bora conversar? Que prazer imensurável chegar até aqui esse local. Muito obrigado pelo convite. Meu amigo Leonardo Paiva, uma figura que eu conheci há alguns anos atrás. E que recepção você nos dá aqui. E eu fico muito feliz, muito contente de poder estar participando desse podcast e trazer um pouco da nossa história. Confesso que estou apreensivo, que pela primeira vez eu estou na condição de entrevistado, mas estou muito contente, muito feliz. E vamos conversar. Estou às ordens. Jackson, realmente eu faço igual você, viu? Quando a gente fez o primeiro trabalho acho que janeiro ali naquela farmácia que era o antigo Bradesco, era eu, você e um outro rapaz, né? Assunto para a gente desenrolar aí durante o podcast. Mas quem está feliz de verdade por você ter aceitado sou eu, rapaz. Não é à toa que você é um cara da comunicação, já tem uma bela carreira, uma longa estrada aí nessa área do audiovisual, né? E trabalha muito com a voz. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, Jackson. Eu sempre faço as primeiras perguntas por curiosidade e, claro, para a população saber quem, na verdade, é Jackson e como foi a infância. Eu sempre começo do início mesmo. Jackson, como foi a tua infância? Você é daqui de Mamanguape? Muito boa essa pergunta, eu que agradeço por ela. Na verdade, eu não sou de Mamanguape, eu sou da cidade de Princesa Isabel, eu sou sertanejo nato. Vim para cá nos primeiros anos de vida, para a cidade de Mamanguape. E aqui eu devo muito a essa cidade, né? Eu devo muito a Mamanguape, que foi aqui que eu aprendi tudo o que sei na área da comunicação. Foi aqui que eu conheci os amigos, foi aqui onde eu enraizei desde os 10 anos de idade, e hoje eu já tenho 41 anos de idade. Então, assim, eu cheguei em Mamanguape muito jovem e aqui fui destrinchando e se deslocando dentro da cidade, conhecendo novos horizontes e hoje estou aqui. Meu irmão, me diga o seguinte, com a intimidade que a gente tem de amizade. Ô Jackson, quando você chegou para cá, tu falou que mais ou menos nasceu em Princesa Isabel e se criou aqui em Mamanguape. Sim, sim. Com que idade mais ou menos você veio morar aqui? Com 10 anos de idade. Na verdade, a minha história de vida, ela é assim um pouco... Deixa eu lhe contar. O meu pai era da cidade de Rio Tinto e minha mãe da cidade de Princesa Isabel. Minha mãe veio fazer um trabalho aqui na cidade de Mamanguape, os dois se encontraram e daí ela engravidou de mim e me teve na cidade de Princesa Isabel, que era a sua terra natal. E lá eu fiquei com meus avós até ela conseguir trabalhar aqui, né? Conseguir instabilidade aqui. E daí quando completei 10 anos de idade, ela esteve lá, me pegou de volta e assim a gente começou já a infância, né, e a adolescência já aqui na cidade de Mamanguape. Quer dizer que você nasceu em Princesa Isabel? Sim, sim, sim. Até os 10 anos de idade você foi criado com a sua avó? E meu avô. E seu avô? Materno. Materno. Sim. E aí depois disso sua mãe regressa para buscar você? Sim, sim. Por isso que eu tenho raízes sertanejas, né? A minha forma de falar, o meu jeito de se comunicar, a rapidez na voz, né? Essa coisa muito voltada para o nordestino mesmo, né? Eu tenho orgulho de ser nordestino, porque eu acho que
Ser nordestino, cara, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não desmerecendo quem é de outras partes do Brasil, mas o nordestino é um povo muito acolhedor, um povo muito pacato, um povo feliz com pouca coisa. E eu sou assim, eu me contento com pouca coisa, não preciso de muita coisa para ser feliz. Quantos irmãos você tem, Jackson? Eu tenho 2 irmãos, né? Um da área da música, que é o meu irmão James, saxofonista, e o meu outro irmão que trabalha na área da refrigeração, conserto de geladeiras, essas coisas do tipo. São profissões totalmente diferentes. A mais próxima a minha é do meu irmão, que é músico, né? Ele trabalha nesse ramo da música e não deixa de ser um meio de comunicação também. Eu não conheço ainda o seu outro irmão, Jackson. Ele mora aqui ou mora em outra cidade? Mora aqui na cidade de Mamanguape, só que assim, nós temos profissões distintas, né? E é muito raro estar os 3 juntos para fazer a mesma coisa. Até porque nós estamos em lugares totalmente diferentes, atípicos, né? Um em cada área e cada um vai fazendo a sua vida girar. É assim que funciona. Tá bem. Jackson, na época de criança, depois que você veio morar em Mamanguape, como era a tua infância naquela época? Sem tecnologia? Cara, eu sou um cara muito que a gente é do outro século, né? A gente que nasceu agora já é do século passado. Eu sou do tempo que não existia aparelho celular, né? Não existia aparelho celular. Eu nasci com essa tecnologia e até nós viemos de uma infância muito sofrida, né? De uma infância onde os pais, a gente não podia dar tudo hoje o que a gente pode dar para os nossos filhos. A gente hoje chega em casa, a gente tem uma TV no quarto, tem uma TV na sala, tem um filho com um celular, com um computador, com um tablet. Então, isso na minha época era uma coisa inimaginável, até porque não existia essa tecnologia. Eu sou do tempo do orelhão, né? Que o cara comprava uma... Somos 2, viu? Eu sou da época do orelhão também. Pronto, então vai lá, acho que o pessoal de hoje não sabe nem para que serve um orelhão, né? Então, onde era do tempo da ficha, depois veio a modernidade do cartão. Então, assim, eu sou muito dessa época. Então, para você ver como era a dificuldade, aqui em Mamanguape existia a antiga Telpa, que é ali próximo à maternidade de Nossa Senhora do Rosário. Antiga a Telpa, localizada ali em frente à Criativa Bordados? Isso, ali como era que funcionava. A minha mãe precisava fazer contato com alguém lá no sertão, ela mandava uma carta, essa carta só Deus sabe se chegou lá ou não, mas essa carta chegava na casa da irmã dela, em Princesa Isabel, marcando o dia de receber um telefonema e ir na Telpa atender. Então, dia e hora marcada, ela chegava na Telpa e esperava ali que, com as bênçãos de Deus, o telefone tocasse e fosse ela que ligasse. Entendi. Ô Jackson, quando sua mãe veio buscar você para morar em Mamanguape, era uma condição razoável, era uma condição bem simples mesmo nessa época? Você fala da minha mãe, a minha mãe ela faleceu muito jovem, com 41 anos de idade, né? A sua idade, Jackson? A minha mãe teve muito pouco tempo com a gente nesse plano, né? E a infância da gente foi uma infância pobre, não foi uma infância de regado a coisas boas, né? Nós passamos muita dificuldade quando chegamos aqui na cidade. Eu já fui vendedor de coxinha, de pastel, já vendi picolé na rua, já peguei frete, já trabalhei pesando açúcar, já trabalhei em usina. Enfim, eu já trabalhei em várias coisas, em vários segmentos, né? Então, nunca tive vergonha de contar aquilo que eu sou, né? Eu tive essa infância e foi essa infância que me tornou a pessoa que sou hoje. Eu dou valor a tudo o que eu tenho, porque foi com muito trabalho, muito suor, muita dedicação, e é isso. Uma das coisas que você falou que é sertanejo, né? Sim, sim. Nós tivemos também aqui, agora em maio, e o podcast só foi ao ar há pouco tempo atrás, acho que há 2 semanas atrás, mais ou menos, que foi com o Dr. João Andreola. Eu também não sabia que ele era sertanejo, eu pensei que ele era daqui de Mamanguape. E para mim foi uma surpresa, porque eu já o conheço há pouco mais de 10 anos. Mas assim, continuando ainda o raciocínio da tua adolescência, você começou a estudar aqui em Mamanguape,
Na época de colegial, Jackson, tu aprontava muito? Colegial é muito bom, né? Eu estudei no Iracema Soares, estudei no Belém H6, no Senador Rui Carneiro, no Coronel Castro do Rego. Então, assim, eu amo Mamanguape, cara. Mamanguape é fenomenal. Mamanguape é uma cidade que eu aprendi a gostar, a amar Mamanguape. Então, as escolas, os amigos, os parceiros que hoje a gente já não encontra mais, né? Porque cada um seguiu o seu rumo, mas eu sou muito feliz com tudo que eu aprendi aqui nessa cidade, com tudo que foi me colocado em aprendizado, né? As professoras que eu tive, os professores que eu tive, pessoas de muita qualidade, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente relembrar tudo isso é como passar um filme na cabeça das pessoas, né? Da pessoa que está aqui na sua frente falar isso, que são coisas que a gente no dia a dia não toca tanto nesse assunto, nesse tema, né? Principalmente com essa correria da tecnologia, né? A gente termina aqui deixando para trás um pouco do nosso presente. O pessoal tem um ditado que diz assim, Jackson, recordar o passado não é legal. Depende de como você recorda, na verdade. O que a gente está abordando aqui, eu acho que, como você falou, passa-se um filme na mente, mas diante da situação, hoje você vê que venceu na vida. Então, eu acho que tem muitos pontos positivos do passado aí para este adiante. Hoje nós estamos diante um do outro e a gente relembrar esses momentos da sua vida. Sim, é muito importante essas suas perguntas. Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar podendo responder, né, a você. Ô Jackson, na época de adolescente, tu era um cara muito pegador, como se diz popularmente, namorador, né? Ou você era mais pacato? Porque pelo que você falou, né, sua mãe deixou vocês um pouco jovem, eu acredito que você começou a trabalhar desde novinho. Sim, sim. E aí, nesse meio tempo aí de colegial, na escola, você era um aluno exemplar? São duas perguntas. Era um aluno exemplar ou gazeava muito as aulas? E também, já partindo para a parte um pouquinho mais adulta, você era um cara namorador? Não, eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Eu sou uma pessoa muito discreta. Até nos dias de hoje, eu costumo ser bastante reservado. Quanto à questão das escolas, da minha infância, quanto adulto já entrando na minha fase de transição de adolescente para adulto, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para os compromissos, das responsabilidades. Eu sempre gostei muito das coisas muito corretas. Então, eu sempre tive e tenho até hoje essa característica de ser pacato. Eu não apareço muito, eu não costumo estar muito exposto. Tanto é que você não me vê em eventos, a não ser que seja a trabalho. Eu estou ali apenas para executar aquilo que é pedido. Então, assim, eu aprendi muito com o passar do tempo a ter responsabilidade com as coisas desde a infância. E eu procuro sempre não deixar rastros negativos por onde eu passo, apenas deixando rastros positivos. Eu procuro sempre acertar mais e errar menos. Jackson, diante dessa fase aí de adolescente, na época a tecnologia era zero, né? Sim, sim. Estou lhe fazendo essas perguntas para a gente poder chegar, na verdade, entender um pouquinho quem é Jackson, na verdade, de onde surgiu o nome Mídias, na verdade, que eu sei que foi através da profissão, né? Sim. Porque às vezes o pessoal coloca um apelido, ou às vezes você escolhe porque é um nome empresarial e aí você quer colocar o seu nome com o nome fantasia. Sim. Mas vamos lá. Com que idade, mais ou menos, você começou a ter gosto pela área digital em uma época onde tudo ainda era simples, a tecnologia estava entrando ainda? Cara, eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que poucas pessoas sabem. Eu entrei na área da comunicação por uma brincadeira. No ano de 2000, tinha uma campanha acontecendo em Mamanguape, eu, molecote, eu passei na frente de um comitê, e nesse comitê estava um senhor barbudo, com uma caixa de som e um microfone falando. E eu ia lá com um colega meu, e eu peguei e disse, eu falo melhor que esse senhor aí.
Aí ele olhou para mim, disse, você fala melhor que eu? Eu disse, falo. Ele disse, pois amanhã venha pra gente fazer aqui um teste com você. Aí eu fiquei assim, eu disse brincando, o cara me chamou. Aí eu fui para lá no outro dia, né? Quando eu cheguei lá, a gente sentou numa cadeira, em outra, a caixa de som no meio. E a gente começou a dialogar, começou a conversar. E deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, e a caixa de som não ligava. E deu 1h da tarde. E foi, aí eles, vamos parar para almoçar, que a gente já conversou muito. Aí paramos para o almoço. Aí deu 2 horas da tarde, 3 horas, o segundo tempo, e nada de ligar a caixa. Quando foi 4 horas da tarde, eu estava diante de um grande sociólogo político, Maurino Medeiros de Santana. Cara fenomenal, um amigo, um irmão. Ele dava aula em várias universidades e eu um molecote, né? Diante daquilo ali. Ele dava aula em várias universidades e eu ali dizendo que falava melhor que o cara. Vê só o cara na sua inocência, né? Aí ele disse, a partir de hoje, você vai trabalhar na campanha com a gente. Eu disse, bora. Aí ganhei um chapeuzinho de couro e ganhei uma garrafinha daquela de pé de boi, que vinha com uma cachaçinha dentro. E a gente andava pelos cantos da cidade. E foi a primeira campanha que eu fiz em Mamanguape no ano de 2000. Nós fizemos a campanha do Partido dos Trabalhadores, onde era Maurino Medeiros e seu pequeno, pai de Agnaldo Lemos, era o vice. Nós tivemos 208 votos. Naquela eleição, nós perdemos a eleição, mas eu ganhei um amigo, um irmão, um pai, um parente, um aderente e ganhei experiência, que foi a melhor campanha da minha vida, foi a campanha de 2000. Há 24 anos atrás. Há 24 anos atrás. Isso a sua primeira experiência através de uma brincadeira. Sim, sim, sim. Nunca nem imaginava na comunicação, nunca nem imaginava de entrar na comunicação, de ter... Foi assim, foi tudo muito que... Qual é a palavra que se usa para isso? Foi tudo muito artificial, a chegada, assim, não tinha nenhum vínculo, não tinha nada, não existia nada. Não existia nada que pudesse me conduzir para a comunicação. Aí daí... Quando eu comecei a trabalhar com isso, com esse tipo de publicidade, aí a dificuldade era muito grande, né? Porque na época era fita cassete e a gente pegava um rádio para gravar uma chamada de comício, era assim. Você pegava uma fita cassete, aí ela tinha de 60 e de 30 minutos. A gente, lembro disso. A gente abria a fita, aí deixava ela com 1 minuto, cortava a fita. Quem é mais jovem, cadê a câmera aqui, né? Quem é mais jovem não sabe o que eu estou falando aqui. E eu estou entregando a minha idade. Então, cortava-se aquela fita e deixava 1 minuto só de fita. Colocava dentro de um gravador, você pegava o gravador e botava na boca e... Atenção, pessoal! Hoje, a partir das 19 horas, não era nem 19 horas, 7 da noite. Hoje, às 7 da noite, nós teremos um grande comício, tal, sem texto, sem BG, sem nada, porque não podia passar do tempo. Então, isso, até hoje, 90% dos meus trabalhos eu faço sem texto. Porque desde aquele período que eu aprendi a fazer comunicação sem texto. Ou seja, não tinha um roteiro na época? Não existia nada. Era você preocupado para a fita não acabar o tempo antes de você concluir a fala. Então, vamos lá, 1 minuto é 1 minuto. Hoje, tal hora, tal dia, não sei o que, tal, vai ter o comício e eu conto com você. Parou. Aí você pegava aquela fita, colocava no toca-fita do carro de som e rodava. Se você não quisesse fazer ao vivo. Depois veio uma coisa que modernizou tudo isso. Eu não sei se você vai lembrar, é o MD. MD é uma pecinha quadrada. É tipo um disquete? É tipo um disquete. Cheguei a ver. O meu primeiro CD foi em MD. Pronto. Aí o MD, a gente já tinha uma entrada P10 no MD que podia usar um microfone. Aí a gente gravava no MD e esse MD ele conseguia regravar para vários carros de som. Então você não precisava... Se tivesse 10 carros de som, você tinha que gravar 10 vezes a fita. De cada um e tentar fazer do mesmo jeito para a chamada ficar uniforme, né? Então, veja que dificuldade isso era. Caramba, rapaz. Aí, quando chegou o MD, a gente fazia uma só chamada e essa chamada a gente podia regravar
para vários carros, e esses carros rodavam a mesma chamada uniforme porque você gravou uma única vez. Então, era muito complicado na época. Mas era um tempo gostoso, Jackson. Muito bom porque a gente ia para vamos dizer assim, teria um evento, ou tinha um evento. Nós levávamos um gravador de pilha, e dentro desse gravador de pilha uma mini fita. Aí você ia lá e entrevistava a pessoa, tal. Mas depois como extrair esse áudio? Porque não tinha como você extrair o áudio. Você gravava na fita, aí você tinha que levar para uma rádio, que era a Rádio Potiguara, e lá dessa rádio você extraía em um deck que eles tinham lá, e daí jogava no ar. Era assim que funcionava. E assim a gente foi meio que no pé duro, né, da comunicação. Imagina só. Mas pelo menos, Jackson, o que me chama a atenção em Tony Aguiar, né? A gente conversou, inclusive, ontem eu fui entrevistado por ele. Sim. O que me chama a atenção em cada um de vocês, que são profissionais há mais de 20 anos, é que vocês pegaram a parte difícil sem tecnologia. Quando eu me refiro à tecnologia, é porque tudo é fácil hoje, né? Sim, eu estou com um podcast aqui, eu não vou dizer que é fácil montar estrutura. Não é, cara, não é. Mas diante daquela situação que as câmeras eram em VHS, Sim. né? A gravação em fita e não podia se errar. Imagina se errar uma chamada dessa que você estava fazendo. Mediante essa situação, eu queria, para a gente continuar, eu deixei em aberto uma pergunta. Sim. Que seria justamente até que grau escolar você fez, que é para justamente a gente voltar para essa questão aí. Eu cheguei até o 2º ano científico, né? Que naquele período era 4 matérias que existia. Era português, matemática, estudos sociais e ciência. E tinha estudo religioso. Então eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª série, até a 5ª, lá no Iracema Soares. Aí encerrava. Depois da 5ª série, já era concluinte. Não tinha mais como você continuar lá. Então, a 6ª série em diante, ou Senador Rui Carneiro ou um BLNH6. Aí eu fui para o Senador Rui Carneiro, fiz a 6ª e a 7ª série. Aí abriu um colégio aqui, que foi o Coronel Cachorro do Rego, aqui na Bela Vista. Aí, recente, aberto, né? A gente veio para cá, fez a 8ª e o 1º ano, que não existia nono ano. Não existia nono ano. Não, era o Realmente, primeiro. é verdade. Não existia nono ano. Aí fizemos o 1º e o 2º, que já era o 2º grau, para fechar o 2º grau, nós fizemos num BLNH6. Então, essa foi a minha trajetória escolar aqui na cidade. Tá certo. Matéria que eu mais gostava era ciências, e a que eu odiava era matemática. Então somos dois, cara. Somos dois. Se você não gostava... Vale esse salve aqui. Tá certo. Matemática e física, eu não gostava. Na minha época de colegial, o professor botava assim, não era nem 0,5, ele botava assim, 0,0 e pronto. Não era só para mim. Teve um período que eu estudava no Iracema Soares, e lá eu fui marcador de quadrilha. Junina. É isso, Jackson? Me fala aí. Era assim, um tipo de professor de quadrilha junina. Certo. E eu passei muito tempo, quando tinha as festividades juninas, eu era uma das pessoas que organizava as quadrilhas juninas, e nós ganhamos vários troféus. Ou troféus, né? Troféus que se diz? Troféus. Troféus. Eu acho que é troféus, na verdade. Troféus. Sei lá, mas enfim, ganhava. O importante era que ganhava e não perdia. Ganhamos vários, né? E foi muito, muito proveitoso também esse período. Continuando agora, Jackson, o assunto que eu tive que interromper para voltar a essa pergunta ainda de colegial. Então, você começou a partir da comunicação, numa brincadeira e mais em ano eleitoral. Sim. Certo. E depois que tudo isso passou, que passou a parte da eleição, vocês perderam, dali para frente, você deu alguma pausa ou você continuou sozinho ou com alguém? Não, dali quando parou, a gente perdeu as eleições, mas nós continuamos um ciclo, né, para a campanha vindoura. Então, ele disse o seguinte: Jackson, você é louco. Ele disse assim: você é louco. Você não sabe de nada da vida. Então, você vai andar comigo nas universidades e você vai ser ouvinte em todos os lugares que eu der aula. Então, cara, isso foi fenomenal para mim, porque eu aprendi muita coisa sobre ciências políticas,
material para você fazer marketing, como você ter postura para você fazer uma divulgação, uma publicidade, diferenciação de publicidade, de propaganda, de merchandising, carros de som, rádio. Então, tudo isso eu tive uma vasta experiência com pessoas que eram da área, pessoas que estavam na área há muitos anos e que eu ouvi muitas pessoas falar. Então, dali, eu comecei a criar uma identidade diferente dos comunicadores da época aqui da cidade. Né? Eu comecei a me profissionalizar. Mas a partir daí, você era somente Jackson. Sim. Jackson Fernando, eu acho que é isso, né? Gravações. Eu comecei... na verdade, o meu primeiro nome como profissional foi Jackson Gravações. Por que Gravações? Porque eu comecei a gravar DVD e CD. Mas na época de 2000, DVD e não, CD aí já mais na frente. O auge do CD e do DVD. Isso. Então, nesse período aí, entre 2010, 2008, 2010, o auge era CD, DVD, esse tipo de coisa. Eu fui um dos primeiros aqui na cidade a conseguir compactar vários DVDs em uma única mídia, vários CDs em uma única mídia, que era chamado de MP3. Eu consegui fazer VCD, que era colocar fotos em... Conheço o VCD e bem. Penso num trabalhinho, você pegava um programinha ali para poder montar tudo bem direitinho. Sim. O áudio, botar às vezes um textozinho que hoje é bem tradicional, chamado de legenda. Eu olho assim, hoje o cara pega aí um aplicativo no celular, né? Faz tudo tão fácil, né? Com toda a facilidade, Jackson, o pessoal faz. Eu saía para João Pessoa, comprava 10 mil CDs. 10 mil CDs. E desses 10 mil CDs eu fornecia para vários estabelecimentos comerciais, mídia, publicidade. Olha só como era difícil a minha vida. Eu gravava, e eu tá aqui o seu parceiro aqui, que é um grande profissional também, eu gravava um CD e eu tinha que levar na Baía da Traição porque não tinha como enviar a mídia. Então, eu gravava um CD, eu tinha que pegar um alternativo e levar a mídia lá para poder ser executado no carro. Porque não tinha como enviar. Como era que enviar? Né? Não tinha como. Então, quantas viagens eu não dei Itapororó, Araçagi, Guarabira, Curral de Cima, gravava a mídia, mas aí tá pronta a mídia. E agora? Fazer como com o cliente? Aí a gente manda pelo WhatsApp. Hoje a gente manda pelo WhatsApp, né? Hoje pelo e-mail, por todos os lugares que tem, pelo Dropbox, né? Pelas nuvens. Hoje tem meio mundo de jeito de enviar, né? Até no acesso remoto, até no acesso remoto do computador, né? Você acessou, jogou lá, tá em ordem, né? Mas não, naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo era, gravou o CD, pronto. Então, o meu cliente é de Rio Tinto, eu tenho que ir em Rio Tinto deixar a mídia para que ele possa rodar. É complicado. E nessa época já ganhava o dinheiro, Jackson? Eu devo tudo da minha vida à comunicação. Tudo. Eu consegui comprar a minha primeira casa com a comunicação, a minha segunda casa com a comunicação. Eu consegui comprar o meu estúdio com a comunicação. Eu consegui comprar a minha terceira casa com a comunicação. Então, assim, eu consegui o meu carro com a comunicação. Eu consegui a estabilidade da minha família com a comunicação. Então, assim, eu tenho duas paixões na minha vida. A primeira é minha família, né? Eu tenho uma esposa, tenho uma filha. E a segunda paixão é a comunicação. Eu sou apaixonado pela comunicação. Pela boa comunicação. Eu gosto da boa comunicação. A comunicação altiva, a comunicação que informa, a comunicação que traz a informação sem maquiagem, com a veracidade, a comunicação que respeita as pessoas. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Claro que a gente sabe que no meio da comunicação, a comunicação ela é espinhosa, né? É um trabalho que exige muito de você. E eu queria muito que as pessoas entendessem que quem faz comunicação é uma profissão. Muitas pessoas não entendem que o comunicador é uma profissão. Principalmente quando se trabalha em uma área muito delicada, que é a área política, né? A área política ela tem 2 ou 3 ou até 4 vertentes. Porque, vamos lá,
existe o candidato A, o candidato B, o candidato C e o candidato D. Cada um com sua militância e defendendo os seus interesses e os seus argumentos. Então, tem pessoas que não entendem que aquele trabalho que você está fazendo para um determinado candidato como profissional, ele é o seu trabalho, é o que você faz. O comunicador aqui na cidade de Mamanguape, como você, que eu já cheguei a presenciar no sol quente, passa 1 ou 2 horas, ou talvez mais, em cima de um trio, Sim. fazendo a propaganda de uma loja, de uma empresa grande, é bem pago ou não, Jackson? Depende muito do profissional. Veja só. Vamos falar você, o profissional Jackson Mídia. Bem, o meu trabalho em si, eu considero que o trabalho que eu faço, eu sou bem remunerado para ele. Hoje eu não faço todos os tipos de trabalho. Eu faço trabalhos mais pontuais. Então, assim, financeiramente falando, se eu estiver em algum lugar na publicidade externa, eu reconheço que o dinheiro que eu recebo, o valor que eu recebo, condiz com o meu trabalho. Eu não consigo trabalhar insatisfeito. Se eu não conseguir fechar com a empresa aquilo que me atende, eu prefiro não fazer o trabalho. Então, assim, geralmente, se eu estiver fazendo um trabalho para uma empresa, é porque financeiramente, para mim, foi bom. O que levou o Jackson a trocar de Jackson gravação para Jackson Mídia? Eu tive... A pandemia, ela nos ensinou muita coisa, né? Muitas pessoas não falam mais na pandemia. Então, hoje não se grava mais o material que eu gravava, especificamente CD, fita, DVD, essas coisas não se gravam mais, correto? Então, automaticamente, eu não tenho mais como me chamar Jackson Gravações. Eu vou gravar mais o quê? Eu não gravo mais, né? Então, o tema da época era a mídia social. Mídia social. Então, eu tinha que estar em evidência com um nome que todo mundo falasse, correto? Então, existiam as redes sociais, eu usei as mídias digitais. Daí eu criei uma marca, daí eu criei uma logo, daí eu fiz todo um trabalho visual e eu, como parte da publicidade, como publicitário, me tornei Jackson Mídias. Por que Jackson Mídias? Porque é uma pessoa que envolve todos os tipos de mídias modernas. Por exemplo, eu estou lá fazendo a mídia no Instagram, eu estou fazendo a mídia no Facebook, eu estou fazendo a mídia aqui com você. Então, assim, eu fiquei uma pessoa que ficou no que está sendo muito usado hoje de multiverso, né? Eu fiquei muito versátil em todas as mídias que pudessem ser, assim, possíveis de trabalhar, vamos assim dizer. Tá certo. Eu sei que você tem um estúdio de porte grande aqui em Mamanguape. Inclusive, se não me engano, são 2 estúdios no mesmo ambiente. Sim. Né? Parece que você aluga também esse espaço para pessoas que queiram apresentar programas. Sim, sim. O que é que eu posso te falar mais ainda, por curiosidade? Também já cheguei a participar, já fui algumas vezes lá no estúdio. Sim. Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma pessoa que deve ser muito especial para você, que foi o Gerailton, se não me engano. Sim, Geraldo Santos. Que veio agora... Eu nem sabia, na verdade, eu vim ver bem tempo depois, que parece que faleceu vítima da Covid. Sim, foi vítima da Covid-19. Jackson, me diga o seguinte, ele apresentava com você programas. Quem foi, na verdade, Gerailton para você? Geraldo foi um parceiro que nós nos conhecemos dentro da política, né? Gerailton, na época, estava com um projeto de trabalhar em rádios, em coisas desse sentido, e nós tentamos fazer uma programação diferenciada falando sobre política. Nós somos o primeiro meio de comunicação do Vale do Mamanguape a abrir uma TV web. No Vale do Mamanguape não existia. Então, assim, nós começamos ainda de forma rústica, né? Quando tudo estava chegando, melhorando o áudio, melhorando a imagem, essas coisas do tipo. E ali a gente fez, durante vários anos, várias entrevistas com inúmeras pessoas e foi muito satisfatório. E Gerailton foi uma pessoa que foi um ajudador, ele foi um colaborador muito importante na construção do projeto de entrevistas. Quanto tempo mais ou menos vocês tiveram essa parceria até que até a morte, ele partiu? Né? Até a morte. Nós tivemos aí em média de 2 anos e meio juntos
Aí, quando chegou o período da Covid, ele ficou meio que, vamos dizer assim, inseguro de estar nos lugares, né? A gente parou as gravações, porque o mundo parou, e ele começou a se resguardar em casa, né? E daí, um certo dia, ele me ligou, disse que estava com dificuldade, né, de respirar, e que ia ao hospital, e foi ao hospital, e infelizmente ele veio a óbito. Foi uma das pessoas que nós perdemos na Covid-19. E aí, quando você chegava lá no estúdio, Jackson, e olhava para aquela poltrona lá... É vazio, né? A gente sente muito o que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor, e saber que ali tem uma pessoa que estava num projeto com você, que estava numa luta com você, numa labuta com você, simplesmente nós começamos a meditar que a vida ela é um sopro, e nós temos que entender que tudo que acontece na terra e debaixo do céu é da vontade de Deus, né? A gente tem que ter essa maturidade de entender que Deus sabe todas as coisas na hora certa, no momento certo. Também, meu irmão, como você, um bom comunicador que já Muito cheguei obrigado. a presenciar várias vezes você em cima de trios. De trios, né? Sim. De trios fazendo propaganda do Atacadão Almirante, de outras lojas também, acredito que Manancial Ótica, se não me engano, né? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento ali de fazer a propaganda no sol quente, ter que trabalhar com a voz, tem hora realmente que o carro engarrafa, né, na cidade. Como é aquele momento ali assim, que você tem que dar uma parada para respirar, mas tem que continuar fazendo comercial sem dar trégua, sem dar uma pequena pausa na voz? Rapaz, é assim, a publicidade, que aí já saiu, né, para a parte da publicidade, da propaganda volante, né? Ela é muito importante para a empresa. E assim, quando eu particularmente, quando faço um contrato com uma empresa, trabalhei quase 3 anos com a Edeilson do Atacadão Almirante, com o Clodoaldo Rodrigues, trabalhei muito para a Neide da Manancial Ótica. Inclusive, eu trabalhei para a Neide tanto tempo que Neide ainda era funcionária. Ela era funcionária da G-Shock. Quando eu comecei a trabalhar para ela, trabalhei com ela mais de 10 anos, antes de ela se tornar proprietária e ter a sua marca própria. Para você ter uma ideia, desde quando ela trabalhava na G-Shock... G-Shock é uma loja... Ótica e relojoaria. Ela era funcionária... De relógio e óculos. Isso, ela era funcionária dessa empresa e eu conheço ela daquele tempo. Dá para ver o tanto de tempo que nós temos na cidade? Então, assim... Fizemos vários trabalhos para Manancial Ótica e para outras empresas mais aqui, que a gente não vai estar fazendo um merchandising, né? Mas... Não, a gente está contando aqui, na verdade, a sua experiência de profissional em relação às empresas. Então, assim, trabalhei com muitas empresas aqui. Agora, eu tive uma dificuldade muito grande, né? Porque quando a pandemia veio, o meu nicho de pessoas que já trabalhavam comigo, boa parte fechou. E outros faleceram. Então, eu tenho que, todos os dias hoje, revisitar o comércio. Porque se você pegar o comércio de Mamanguape, antes e depois da pandemia, mudou 80%. Não são mais as mesmas pessoas. As pessoas quebraram, faliram, boa parte. Então, tem que se fazer uma nova ação de marketing para que as pessoas do comércio voltem a fazer mais trabalhos ainda com a gente e voltar a fazer essa ação de marketing tão importante. Tá bem, meu irmão. Você me respondeu como entrou, na verdade, na comunicação. Fez um desafio a um senhor. Você deveria ser mais ou menos ter por volta ali próximo dos seus 20 anos de idade. Nada, mais cedo. 15, 16. Eu tô dando assim por alto porque se foi em 2000 para 2024 para 41 anos, você tinha menos de 20 anos de idade. Tinha menos. Certo? Por aí. A gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos aqui para o intervalo comercial. Senhor diretor, por gentileza. E daqui a 5 minutos a gente volta com Jackson Media.
Já estamos de volta no segundo bloco do 5º episódio da segunda temporada do Bora Conversar 2024. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Bora Conversar ele, como eu falei anteriormente, que ninguém conhece aqui na cidade por Jackson Fernando, mas se perguntarem quem é Jackson da TV Mídias Digitais, qualquer um vai saber, qualquer criança vai indicar quem é esse grande profissional. Eu sei que ele nasceu em Princesa Isabel, ouvi falar muito bem dessa cidade. Opa, certo, Jackson? Coisa boa. É sério mesmo. E tenho vontade de conhecer essa cidade, inclusive já pastores que eu já conheci, já foram para lá também, pastorear lá, e por isso vem essa curiosidade de querer conhecer Princesa Isabel. Mas é o seguinte, Jackson, você mora desde os 10 anos em Mamanguape, nato, digamos assim, de Mamanguape, só que você também recebeu o título de uma outra cidade, né? Título de cidadão na cidade de Curral de Cima. Jackson, me fala aí um pouquinho sobre essa história. Primeiro eu vou responder sim. Princesa Isabel é uma cidade muito boa, acolhedora. E lá, se você assim um dia for, você vai encontrar lá uma buchadazinha de bode, você vai encontrar o mangunzá sertanejo, você vai encontrar uma siriguela, você vai encontrar pinha, você vai encontrar alfinim, quebra-queixo. Que danada é alfinim? Alfinim é algo doce? Alfinim. Então é da época dos meus pais, porque eles já falavam nesse tal de alfinim. Alfinim, quebra-queixo, baião de dois, rapadura. Você vai rapadura com farinha, umbuzada. Então você vai se apaixonar pela comida sertaneja. Coisa que eu sinto muita falta aqui, que aqui não tem a comida sertaneja. Aqui tem as coisas tradicionais. Aqui, para você ter uma ideia, o munguzá daqui, ele é doce. O lá é salgado. Doce. Eu só gosto de... Eu falo manguzá, né? Tem gente que fala munguzá. Munguzá. Eu falo manguzá, na verdade. Munguzá. Eu gosto dele com bastante açúcar, cara. Na verdade, lá é salgado. É salgado, lá é salgado. Lá é com pezinho de porco. Pé de porco não, meu irmão. Tá de brincadeira. O munguzá sertanejo. Depois, aí, se você quiser pesquisar como é feito, é salgado. O daqui é doce. Eu cheguei aqui e estranhei demais. Tanto é que uma coisa que culinária é diferente. A culinária é diferente. É diferenciado. Um bodezinho de buraco. Você já comeu bode de buraco? Não. Somente é assado na brasa. Na brasa. Então, lá na nossa terra, a gente faz o seguinte: cava um buraco bem grande no chão, aí coloca tipo uma bifurca assim, uma bifurca, aí coloca a madeira no meio e o bode passa a noite todinha lá rodando, assando, e você vai lá e quando termina tá maravilhoso. Rapaz. Bode de buraco, hein? Coisa boa. Bem, provar. Eu acabei de jantar. É sério, eu acabei de jantar mesmo, cara. Tem o quê? Pouco mais de 1h20 que eu acabei de jantar para poder subir aqui para o estúdio. Sim. Mas você falar isso, você quer... Tá vendo uma hora dessa, né? Uma hora dessa você deixa a desejar, já. É sério mesmo, cara. Falando de Curral de Cima, né? Eu já trabalhei várias campanhas na cidade de Curral de Cima, na cidade de Cuité, na cidade de Capim. Já trabalhei também em Itapororoca, já trabalhei na Baía da Traição, já trabalhei em Marcação, já trabalhei em Rio Tinto. E hoje eu estou também como assessor da Câmara Municipal da cidade de Curral de Cima, com o presidente João Ribeiro. Já fazem, né, 4 anos que eu estou lá contratado. Opa, peraí, vamos dar uma pausa. Quantos anos? 4 anos. Então quer dizer que você é um bom funcionário. Coisa boa, né? Sério, cara. Eu estou sério lá, mesmo. Eu estou lá há 4 anos, na função de assessor de comunicação da casa, onde tem lá os vereadores, a gente faz um trabalho institucional para a casa. E recentemente eu fui premiado com o título de cidadão, e eu também sou cidadão curralense de Cima, com muito orgulho, aquela terra lá de gente muito boa, hospitaleira e trabalhadora. Atualmente, parece que eu acho que já é o segundo mandato ou não do prefeito Totó. Isso, é o segundo mandato do prefeito Totó Ribeiro. Vale salientar que eu sou funcionário da Câmara, né? É um órgão independente da prefeitura. Lá o prefeito é Totó Ribeiro, o presidente da Câmara é João Ribeiro. João Ribeiro. Tá, deixa eu só aproveitar, eu estava falando aqui no intervalo, eu estou acompanhando aqui nas redes sociais da Prefeitura de Curral de Cima, que dia 28 agora vai ter a festa com a banda Mastruz com Leite. Você gosta da banda Mastruz com Leite? Rapaz, é o seguinte, em 2009, quando eu fui morar no Sul, voltando um pouquinho ao passado, tem uma música de Mastruz com Leite, História, Saga de um Vaqueiro. Sim, sim. E todos os dias
eu botava, em 2009, quando eu fui morar em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, todo dia eu ia para o trabalho e botava no celular. Samba já é um pouquinho moderno, 2009. Sim. Eu ia escutando, vou pedir licença para contar a minha história. Eu ia escutando, voltava escutando essa música. A música tem em torno de 8 minutos, praticamente. É um faroeste caboclo, né? É isso mesmo, Jackson. E aí, cara, todos os dias aí eu virei fã. Já se passaram mais de 10 anos. Virei fã. Inclusive, senhor Totó Ribeiro, se quiser, na verdade, o Bora Conversar presente aí para fazer uma pequena cobertura e aproveitar e conhecer talvez esse momento aí do Mastruz com Leite, conhecer essa banda magnífica. Para mim é uma das melhores bandas. O Bora Conversar está à disposição, certo? Olha aí, que coisa boa. E é sério, eu quero também conhecer a cidade lá de Curral de Cima, Jackson. Eu tenho Curral de Cima é uma curiosidade. cidade maravilhosa, uma cidade hospitaleira, de muita gente boa e com certeza você não vai se arrepender de conhecer a cidade, não. Para você receber o título de lá, Jackson, tem que prestar um bom trabalho, não é à toa, né? Você não vive recebendo méritos todo instante, cara. E aí, Jackson, como foi a sensação? Cara, assim, eu trabalho lá em meio a 9 vereadores, todos gente de muito boa qualidade, de boa índole. E assim, a casa reconheceu o nosso trabalho através do nosso presidente, que colocou o nosso nome na pauta. E eu fui lá contemplado com esse título, sem nenhuma ressalva. Foi aprovado por unanimidade por todos os pares da casa. E assim, eu só tenho a agradecer. Isso mostra o nosso compromisso, a nossa dedicação, a nossa vontade de sempre procurar fazer o melhor. Você só recebeu o título somente de Curral de Cima ou tem de outra cidade ainda, Jackson? Eu recebi também de outras cidades. Já recebi em cidades do sertão da Paraíba, mas aqui do Vale do Mamanguape, a primeira cidade que eu fui contemplado por exercer um trabalho propriamente dito foi na cidade de Curral de Cima. Até porque nas outras cidades eu não tenho um trabalho prestado do tamanho da cidade de Curral de Cima, né? Então está explicado. O mérito é muito bem vindo e digno para você. Parabéns, cara. Muito Parabéns, obrigado, eu merece. agradeço. Muito obrigado. Continuando eu aqui. vejo também que você ganhou aqui um mérito, vou pegar aqui, ó, muito bonito, prêmio Melhores do Ano, Bora Conversar. Eu não sei quem foi que promoveu a empresa, RV Eventos. Nunca vi um prêmio tão bem dado ao Bora Conversar. Eu estou muito feliz de estar aqui e quero dizer que vem outras vezes, se assim for chamado, o Bora Conversar merecia e merece, não só... Se tivesse um prêmio melhor do que o primeiro lugar, poderia dar a você, meu irmão. Obrigado, Jackson. Obrigado mesmo, cara. Muito legal. Pois foi o primeiro prêmio do Bora Conversar, né? A gente iniciou ano passado o podcast, mas para valer a gente começou em janeiro desse ano. Sim. E você conhece muito bem como funciona a comunicação. A gente procurou investir o melhor para o Vale do Mamanguape, desfrutar na parte técnica, na escolha das pessoas que entendem um pouco dessa juventude, né? Sim. Jackson, você acha que Mamanguape tem profissionais, tirando você, né, que já atua na comunicação há mais de 20 anos, atualmente tem profissionais qualificados ou o mercado está escasso aqui, não no Brasil? Eu me refiro em Mamanguape. Como é que você avalia a parte da comunicação? Tem bons profissionais ou está escasso? Olha, eu acho que a cidade de Mamanguape, ela tem muitas pessoas boas. Aqui a cidade ela tem muitos comunicadores bons. O que falta muito na área da comunicação, ao meu ver, ao meu ponto de vista, é mais uma questão de valorização profissional. Eu acho que as pessoas que trabalham na área devem ter que repensar a forma de trabalhar, o jeito de trabalhar, o modo de trabalhar, até para que consiga agregar mais valor ao seu trabalho. E assim, a rede social ela acabou com muita coisa da comunicação, não sei se você percebeu isso. Carro de som praticamente está extinto, né? O WhatsApp, ele acabou com o carro de som. Eu tinha uma empresa que eu atendia aqui na cidade, que a proprietária da empresa, ela tinha vergonha de falar em público. Mas depois que foi criado o WhatsApp, essa pessoa criou grupos de WhatsApp e ela vende nichos que realmente atende ao público que ela quer. Então, ela fala no WhatsApp, diz, aqui eu tenho
uma peça de roupa que custa R$ 29, que antigamente ela tinha que divulgar no carro de som, e hoje já não divulga mais. E para acabar de finalizar com esse tipo de publicidade, o Instagram acabou que destruindo, de certa forma, a publicidade no carro de som, porque as pessoas hoje preferem fazer a sua publicidade nas redes sociais. Eu, como profissional, vou falar aqui como profissional, não acho que tenha um retorno como carro de som. Por quê? Porque não são todas as pessoas que possuem ainda rede social. E tem pessoas que até possuem a rede social, mas a classe social dela não permite que ela esteja postando coisas direto. Porque nós sabemos que para você ter um Instagram, você ter uma rede social, você precisa postar coisas legais, coisas bacanas. E tem pessoas que a classe social, ela não vai estar postando o seu dia a dia porque não tem muita coisa que se mostrar. E o carro de som, ele chega nessas pessoas, ele chega nesse local, ele divulga, ele faz a publicidade chegar de modo geral. Então, eu acredito que ainda o carro de som é uma ferramenta muito importante que o comércio deixou de valorizar. Você se refere, Jackson, por exemplo, vamos dar 2 exemplos. Um jovem de 20 anos e um senhor de 50 anos de idade. Sim. O jovem vai ter Instagram, Sim. Às vezes bem mais que o Instagram. Sim. Né? Ele tem uma empresa ali, digamos que ele venda, o que posso falar? Perfumes. Sim. Um exemplo, o jovem de 20 anos. Sim. Porém, o senhor de 50 anos quer comprar perfume. Porém, o senhor de 50 anos não tem rede social. Sim. E o carro de som chegando até lá oferecendo aquele produto facilitava mais ainda. Por isso que você se refere que destruiu muito? Isso, exatamente. Porque as pessoas têm uma falsa impressão que a internet, ela vende tudo. Realmente vende tudo. Mas você tem que adequar isso por áreas e por regiões. E por micro e macro regiões. Por exemplo, uma cidade como João Pessoa... Cara, não é por nada não, atrapalhando você mesmo. O cara fala bonito, olha, repete aí, micro e macros... Regiões, né? Porque te atrapalhei somente para poder ouvir de novo. Você tem que entender a sua publicidade no micro e na macro região. Na macro região, como João Pessoa... Você vai divulgar uma loja, você vai colocar lá no Play Store, a pessoa vai pesquisar, vai achar, vai procurar e vai até lá. Já em uma cidade de porte menor, de uma micro-região, onde nós temos uma zona rural muito grande, que não tem nem cobertura ainda de sinal de celular, né? Que nem o celular pega ainda. Aqui em Mamanguape tem áreas que celular não pega bem. Isso, exato. Então, como é que você vai vender para uma pessoa que está na zona rural da cidade de Mamanguape pelo Instagram? Não tem como. Então, a pessoa diz, eu não vou colocar um trio elétrico na comunidade tal, porque eu consigo vender pelo Instagram. E é uma falsa impressão. Porque lá aquela pessoa não acompanha você, não segue você. E um ponto interessante, Jackson, na rede social é o seguinte, por exemplo, bora conversar. Você tem quantos seguidores no Instagram? Acho que aproximadamente uns 9 mil, 8 mil, não sei direito. Pronto, vamos te dar um exemplo. Sobre questão de investimento. Sim. Né? Você está falando de comunicação e que o WhatsApp, ele derrubou muito a questão de carro de som. Sim, sim. E ele retira, na verdade... Não só carro de som, também rádio. Se você pegar hoje uma rádio local... ela tinha aí 60, 70 anunciantes, ela diminuiu bastante isso, porque as pessoas estão compreendendo que elas podem fazer a sua publicidade sem precisar de um profissional. E aí eu acho um erro, porque às vezes aquilo tudo que vai para o ar não é o que era interessante para o ar. As pessoas querem fazer o próprio marketing da empresa. Hoje você pega um grande empresário, ele tem uma empresa que pode crescer, abranger muita coisa, mas ele bota um funcionário que não entende de comunicação e marketing, de publicidade, não entende qual é a melhor foto, não entende qual é a melhor publicação, não entende o dia da semana, o que é tráfego pago, como é que aquilo funciona, qual é o melhor horário daquilo ser publicado, qual as palavras-chave de venda. Então, para que ele não pague um bom profissional, ele pega o funcionário da loja, que é estoquista, e coloca para fazer a arte ou até fazer as publicações no Instagram. Então, isso deixa a loja feia. Isso deixa a empresa feia, porque não sai um material de alta qualidade. Então,
as pessoas que estão vendo aquilo ali, as pessoas precisam consumir a publicidade. E esse é um desafio nosso de todos os dias. Como é que eu vou fazer uma publicidade atrativa em meio a tanta comunicação? Então, eu tenho que ser destaque naquilo que eu faço, correto? Do ponto de vista de publicidade. Eu tenho aí 10 mercados que estão divulgando, mas qual é o atrativo para a pessoa ver o comercial do meu mercado? Do mercado que eu represento. Entendeu? Então, isso são coisas que os proprietários de empresa não percebem, que a divulgação no Instagram e no Facebook ou nas redes sociais, de modo geral, ela tem que ser feita também profissionalmente. O Facebook atualmente está um pouco defasado. Sim. Está um pouco defasado. O que se utiliza muito, na verdade, de todas as plataformas hoje é justamente o Instagram. Porém, uma das coisas que eu tenho notado, que eu ia dizer anteriormente para você falar, é o seguinte, por exemplo, eu lhe perguntei quantos seguidores tem a rede do TV Mídias Digitais e você disse por volta aí de 10 mil seguidores. Vamos dizer. Por aí, de 7 a 10, 7, 8. Pronto, tudo bem. Não lembro direto. Mas o que me chama a atenção é que a propaganda, digamos, boca a boca, ela antigamente, ela conseguia levar o profissional, não só a empresa, mas o profissional mais além. Tornava o conhecido, fulano tal que faz a propaganda tal. Sim. Hoje você contrata um digital influencer, ele vai grava, faz uma postagem ou marca a empresa que o contratou e, cara, não tem, na verdade, aquele reconhecimento como publicitário. Publicitário, né? Como publicitário. Eu vou lhe explicar esse nicho que é o digital influencer. Longe de mim aqui, de mim falar de digital influencer de forma negativa. O que eu quero dizer é que o digital influencer e aquelas pessoas que fazem, se vestem para as lojas, para fazer as fotografias das empresas, elas não entenderam a importância na comunicação que elas têm. Por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas que vai fazer um provador de roupa para uma loja que cobra R$30. Ali você está se expondo para uma empresa onde ela vai ganhar lucratividade com o seu corpo, com o seu trabalho. Ela vai ter direito a colocar um outdoor, ela vai ter direito a colocar você numa revista, ela vai ter direito a colocar você no Instagram, ela vai ter direito a colocar você em todos os lugares sem um contrato. Sem um contrato. E o que você pensa da pessoa que faz isso, o digital influencer? Eu acho que ele não dá o devido valor ao trabalho que era para ser feito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem vários digitais influencers para cada tipo de situação, não é isso? Sim, Jackson. Tem um que trabalha só com carros, tem um que trabalha só com carros, outro só com moto, outro só com roupa, outro só com material de construção, não é assim? Tá certo, Jackson. Então, as pessoas dizem o seguinte: eu vou trazer Leonardo Paiva porque ele tem 10 mil seguidores. Mas qual é o nicho de Leonardo Paiva? Como é que Leonardo Paiva, que fala de carros, ele vai vender roupa? Aí não dá, Jackson. Aí confunde tudo, na verdade. Isso. E o que você falou sobre comunicação. Sim. Eu acredito que quando você se forma em jornalismo, você se formou em jornalismo, não em medicina. Sim. Então é justamente isso que a gente está querendo explicar aqui para quem está realmente nos escutando, que é a sua área, comunicação, que eu também estou entrando agora para valer também na área da comunicação e compreendo o que você está falando. Uma das coisas que eu quero até frisar... Eu vou dar um exemplo prático aqui, não lhe cortando. O cara chega no hospital com um problema na perna. Todos são médicos, mas você tem que procurar um ortopedista, não é isso? Correto. Então não vai ser um cardiologista. Não vai ser um cardiologista. E é médico. E é médico também, mas é uma especialidade, é um ramo, é um segmento que ele escolheu. Assim dizer, é uma especialidade, para ser mais preciso. É uma especialidade médica. Então, tem uma pessoa que é formada em área do coração, outro em área do cérebro, outra em ortopedista. Então, aquele paciente que chega, ele precisa do médico correto. Do mesmo jeito é na comunicação. Um cara que ele trabalha fazendo digital influencer, que ele trabalha fazendo a parte de material de construção, ele não pode no outro dia estar vendendo roupa, porque o seguidor dele, o nicho que ele tem, não vai entender o que ele está fazendo.
correto? E o consumidor final, que é o patrão que está contratando aquele nicho de publicidade, ele tem que entender que aquele digital influencer ele pode ter 1 milhão de seguidores, mas não vai atender a expectativa de venda do produto dele. Você falou algo interessante. Vamos lá. Tenho dois pontos de vista sobre isso. Primeiro de tudo é poder separar um conteúdo do outro. Você falou, um cara que contrata um digital influencer para fazer a divulgação do material de construção, se ele faz divulgação de, digamos aí, 5 lojas de material de construção semanal, mas ele é voltado para esse ramo. Sim. Então ele não vai abranger uma empresa de carro. Sim. Ele não vai. Não vai, porque os seguidores dele que acompanham ele são pessoas que têm uma visibilidade por aquele interesse de coisa. E aí é que entra a segunda parte que eu acabei de falar, que a pessoa que trabalha, na verdade, vendendo material de construção, vê uma outra empresa que vende carne. E aí, por ele ter, digamos assim, 30, 40 mil seguidores, digamos que a partir de 20 mil seguidores. Sim. Aí você está com a sua rede começando agora com 500 seguidores. Pronto, tipo, bora conversar. Eu não me preocupo muito com essa questão de seguidores, porque isso é fruto, na verdade, do que você está plantando para colher futuramente. As pessoas vão vir de livre e espontânea vontade para seguir. Já passaram o quê? Mais de 9 mil contas. Pessoas passaram ali pela rede do Bora Conversar. Agora que nós chegamos aos 700, pouco mais de 700 seguidores. Sim. Isso me importa, claro, faz parte da nossa profissão. Só que é como você está falando, saber dividir cada digital influencer no meio da comunicação e cada ramo que ele atua. Sim. Por exemplo, eu vou contratar um cara para divulgar o Bora Conversar, porém ele divulga, na verdade, vamos continuar nos exemplos ainda, ele divulga perfume. Sim. O Bora Conversar não vende perfume, vende comunicação. Sim, sim. Procura saber da tua história de vida, do teu ramo de vida, tudo bem. Sim. Talvez uma coisa esteja até próxima, um pouquinho interligada à outra, mas não de forma direta. Então, uma empresa grande contrata um digital influencer que não tem nada a ver com comunicação, apenas a internet abriu esse leque aí, esse mercado para dar oportunidade para as pessoas, coisa muito bacana que muitas pessoas melhoraram de vida e eu fico feliz com isso. Mas o que eu quero frisar bem é o seguinte, Jackson, entre você, comunicador, que é o cara direto, que vai diretamente ao cliente dizer como o produto que ele necessita. Então, assim, você sai daqui, você ofereceu tijolo, era o que nós estávamos falando, da loja de construção, você ofereceu ali tijolo ou cimento, daqui a pouco você vai para uma outra loja, oferece roupa. Então, está lá no history do Instagram. Aquele pequeno comercial ou aquela grande produção que você passou 1 a 2 horas fazendo ali, quando o digital influencer ele posta, não vai matar a comunicação daquela loja que ele posta um outro trabalho logo à frente, não vai matar a comunicação que era só para ser daquele ramo. Sim, sim. Vai ficar escondido, na verdade. E eu vejo que acontece muito na rede do digital influencer, essa questão de ir em 3, 4 lojas, totalmente, às vezes, diferente o material que ele está ali sendo contratado para fazer e termina aqui tirando a profissão direta de um comunicador, de uma pessoa do seu porte, que faz a divulgação, que a loja precisa de verdade. E a empresa acha que está ganhando com isso. Então, assim, a situação é que eu acho que as empresas, de modo geral, elas encontraram ali uma válvula de escape na questão financeira. Encontraram uma válvula de escape de você poder divulgar de forma mais em conta. Então, não existe nada bom e barato. Não existe... Cadê aqui a câmera? Aqui, não existe nada bom e barato. Não existe. Ou você compra um produto de qualidade para a sua empresa, que vai lhe representar, ou então você vai usar aquilo que é barato. E o que é barato, não se pode cobrar muito do que é barato. Tá bem, Jackson, tá bem. Passando desse assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta interessante. Você tem aí mais de 20 anos de comunicação, mas eu pergunto, você já foi candidato alguma vez? Não, nunca fui candidato. Eu vendi candidatos. E aí? Eu gosto de vender candidatos. Mas por que tu nunca entrou na política? Na política que eu me refiro é ser... A política partidária. É isso, ser um candidato, ter se candidatado alguma vez. Nunca passou pela tua mente isso? Não, eu vendo candidatos. Me explica aí melhor, Jackson. Eu trabalho na área da comunicação política, então a minha função é dizer que você é um bom candidato para Mamanguape.
Ah, bacana, cara. Então, assim, eu vendo candidatos, já vendi vários candidatos e com várias vitórias. Nós já conseguimos atingir vários objetivos. Nós conseguimos fazer prefeitos em Cuité de Mamanguape, nós conseguimos fazer prefeitos em Capim, nós já conseguimos fazer prefeito aqui em Mamanguape, nós já conseguimos fazer prefeito em Curral de Cima, Pedro Regis já conseguimos fazer prefeito, vereadores. Então, assim, eu vendo publicidade e também vendo marketing político. Então, eu vendo candidatos. Eu nunca pensei em ser o candidato, mas fazer assessoria de um parlamentar é muito importante para a sua carreira política, né? Então, assim, as pessoas não entendem, que boa parte delas não entendem, ou até entendem e faz que não entendem, que você é um profissional da política. Eu sou um profissional da política. Eu trabalho para o candidato, eu defendo a tese de um candidato, eu coloco o sal nas propostas de um candidato e apresento à população. Eu tento vender aquele meu candidato da melhor maneira possível. Cara, você é um bom articulador, viu? Para que a população entenda que aquele candidato é o melhor para a cidade. Entendi. E como é que se faz isso? Com argumentos, apresentando conteúdo, e é isso que eu faço diariamente, é o nosso trabalho. Atualmente você é assessor do deputado Eduardo Brito. Sim. Como é que é essa experiência, Jackson? Trabalhar para o deputado estadual Eduardo Brito é trabalhar para um gigante, porque o deputado estadual Eduardo Brito já foi vereador dessa cidade, o mais votado da época, já foi prefeito por 2 mandatos dessa cidade, estar deputado estadual e pré-candidato a prefeito da cidade de Mamanguape. Então, eu estou diante de um gigante na política. Trabalhar para o deputado estadual Eduardo Brito é muito fácil, porque ele tem um histórico de vencedor, é uma pessoa que tem uma história dentro da cidade e todo cidadão mamanguapense tem história com o deputado estadual Eduardo Brito. Então, defender as teses de um cara que foi bem votado como vereador, de um cara que foi prefeito por 2 mandatos, que fez muito por essa cidade, e a cidade demonstrou isso votando para deputado estadual nele novamente, e agora está pré-candidato a prefeito, eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo o trabalho de assessoria para uma pessoa campeã e vencedora, porque é uma pessoa que já mostrou para a cidade de Mamanguape que é capaz de fazer e fazer muito mais, e todas as vezes que colocou o nome à disposição, a cidade deu um sim. E não se dá um sim para quem não trabalha, se dá um sim para aquela pessoa que ela é articulada, é para aquela pessoa que fez o bem, e todas as vezes, em todos os chamados que o deputado estadual Eduardo Brito colocou numa disposição, a cidade de Mamanguape deu sim, e eu acredito veementemente que terá mais um sim agora nas eleições do ano de 2024. Diante do quadro atual que nós estamos vendo aqui em Mamanguape, são 2 potências, né? Vamos falar um pouquinho agora de política. E você, como bom comunicador, você tem seus pontos positivos e negativos para nos falar também. Eu acredito que isso faz parte da comunicação. Como imprensa, eu tenho acompanhado as redes sociais da TV Mídias Digitais e vejo que de vez em quando você posta um vídeo lá, sempre trazendo uma denúncia de algum morador. Sim. Até mesmo você já fez também. Sim. De locais em dias de chuva, de ruas que ficaram interditadas. Como você, como comunicador, vamos tirar o Jackson agora como assessor, vamos botar vamos juntar, na verdade, o útil ao agradável. Como cidadão de Mamanguape, certo? Porque você vota aqui. E também como como é que eu posso falar, Jackson? O comunicador de verdade que representa a voz de milhares de pessoas aqui na cidade de Mamanguape. Como você avalia a gestão atual da senhora prefeita Eunice Pessoa? Olha, se você parar para analisar o que a gente coloca nas redes sociais, não somos nós que criamos, vem do povo, né? Muitos vídeos são vídeos que a população, indignada com aquilo que está acontecendo, manda para a gente e a gente ali publica. A gestão, por si só, ela já tem aí o ato avaliativo, né, da população. Nós estamos vendo desmandos e desmandos colocados em redes sociais
que não somos nós que criamos. É a própria população que faz o seu reclame e nós damos voz ao povo. Aquela pessoa que não tem um poder de articulação, de mostrar aquilo para a grande massa, a gente mostra. Então nós temos aí obras paralisadas, nós temos aqui o Irmãozão, que está aí... Aqui atrás de casa. Está paralisado. Nós temos o mercado público que não será entregue, nós temos escolas fechadas, nós temos aí águas invadindo a casa das pessoas, nós temos vários e vários escândalos que já foram falados e divulgados pela imprensa, né, de corrupção. Então, se eu for falar aqui da gestão municipal de Mamanguape, eu vou aí estar abrindo um leque de várias possibilidades de fala. Então, eu prefiro deixar que o povo de Mamanguape julgue nas urnas aquilo que é bom para a cidade e o que é ruim para a cidade. Entendeu? Pontos positivos da gestão atual. O que você me diz? Eu digo sempre e volto a dizer, não se faz oposição irresponsável. A oposição de Mamanguape deve sim reconhecer o que foi bom, dar continuidade. E o que está ruim, consertar. Eu acho que esse é o caminho. Esse trecho que você acabou de falar, o que está sendo bom deve continuar. Sim. O deputado estadual Eduardo Brito também nos relatou isso, que ele vai dar continuidade ao que é bom. Sim. Certo? Outro fato interessante é as redes da TV Mídia Digitais têm partido ou, apesar da sua escolha, do seu lado político, com o deputado Eduardo Brito, ela é livre para A e B comentarem? Nunca bloqueei ninguém nas redes sociais da mídia. Deixei sempre aberto para que todas as pessoas possam lá expressar a sua opinião, o seu juízo de valor. Porém, eu não tenho obrigação de divulgar a prefeitura. A prefeitura ela tem a sua assessoria de comunicação para fazer os seus trabalhos de divulgação ampla dos trabalhos da prefeitura. O que nós fazemos é um trabalho que interessa à população de Mamanguape. Então, se a prefeitura ela quiser divulgação institucional, ela tem que procurar uma empresa que preste serviço para ela. Nós não prestamos serviço para a Prefeitura Municipal de Mamanguape. Tá bem, Jackson. Eu vou chamar um segundo bloco para a gente concluir. Daqui a pouco, bora conversar. Senhor diretor, por gentileza, vamos para um segundo comercial. E já voltamos com o Bora Conversar com Jackson Mídia. Já estamos de volta, agora no terceiro bloco, aqui no Bora Conversar, no 5º episódio da segunda temporada, com Jackson Mídia. A gente já falou sobre a vida pessoal dele, a gente falou também... Um pouco que a gente quase não falou foi sobre a sua vida familiar, na verdade, né? Sim. Familiar, assim, que eu digo, você falou que tem uma filha. Sim, Então, Sara Renotimiri. Me fala um pouquinho de como é a tua convivência, Jackson. Minha filha é o amor da minha vida, né? Eu tenho uma filha, tenho uma esposa. A minha esposa é Daiane, a minha filha é Sara. A minha filha tem 6 anos, vai fazer 7 anos de idade.
é a minha única filha que eu tenho apenas ela. E, assim, ela é tudo que eu tenho, né? Eu procuro tudo que eu faço procurando o melhor para minha filha, para minha família, para trazer uma melhor qualidade de vida para ela, que eu acho que ela merece isso. E enquanto eu estiver aqui nesse plano, enquanto eu estiver trabalhando aqui nesse plano, eu irei fazer de tudo para dar a melhor condição possível para que minha filha tenha uma condição de vida bacana, que eu não tive lá na infância, passar para ela. Tá bem, meu irmão. E é o correto, na verdade, correto, né? Jackson, ainda voltando um pouquinho sobre o assunto, eu até notei aqui, nessa parte de comunicação você vê de um tudo, na verdade, né? Sim, sim. Aconteceu um acidente agora, o pessoal já joga na rede social, em vez de socorrer quem na verdade está precisando, já está ali filmando e já divulga em redes sociais, principalmente grupo de WhatsApp. Sim. Por isso que realmente eu concordo com você, que destruiu muito a comunicação, o direito, até o direito à vida também, porque às vezes as pessoas estão mais preocupadas em filmar e jogar para mostrar um fato que aconteceu, levar aquela comunicação de forma positiva do que de forma positiva. Sim. É um dos pontos que eu vejo também isto, né, através dos grupos de WhatsApp. Sim. Jackson, me diz o seguinte, sobre o asfalto da rua São Pedro e São Paulo, como tu vê isso aqui em Mamanguape, essa briga toda entre um lado e outro? Bom, vamos começar pelos grupos de WhatsApp. Eu acho que o grupo de WhatsApp hoje ele é uma zona de guerra, né? Onde as pessoas ali estão para apresentar as suas... Era para ser agora no período político apresentar as suas propostas dos candidatos, né? E cada um defender a sua tese e ir para um debate realmente salutar. Mas nós percebemos que as pessoas descem o nível, vão para a vida pessoal, fazem umas discussões que às vezes nem cabe ali no grupo de WhatsApp. Eu acho que esse não é o caminho, mas assim, cada pessoa com o seu, cada qual, né? Cada pessoa da sua forma de agir, do seu jeito de agir. Eu não concordo com isso, mas algumas pessoas em grupos de WhatsApp agem dessa maneira. E eu entendo que o grupo de WhatsApp é um bom meio de comunicação, até porque ali tem várias pessoas da região que estão querendo realmente ouvir de fato e de verdade o que é de bom, e eu acho que deveria ser as pessoas se ponderar mais naquilo que poderia ser falado e ter empatia pelo outro que está do outro lado da tela, né? Porque a internet, ela passa uma sensação que tudo é permitido, né? Que a pessoa pode dizer o que quiser com o outro, né? Mas eu tenho que entender que Leonardo Paiva tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem uma filhinha. Os haters, eles estão aí para atacar as pessoas, né? E fazer da sua vida um verdadeiro inferno, vamos assim dizer. E isso é muito ruim para a vida em comunidade, né? Para a vida em sociedade. Então, eu gostaria muito que as pessoas em redes sociais elas tivessem esse bom senso de saber que não se pode dizer tudo que se pensa nas redes sociais. Ah, mas isso é censura? Não, não é censura. É você ter respeito pela outra pessoa que está do lado de lá da tela, né? Que você às vezes não sabe se a pessoa está passando por uma depressão, se está passando por um momento difícil, se está passando por uma dificuldade financeira. Então, eu acho que isso tudo deveria, né? Deveria ser mais pesado antes de se falar em redes sociais aquilo que é tão falado aí, esculhambando, chamando o pessoal para briga, para discussão. Eu acho que deveria ter essa ponderação. Sobre a pergunta que eu te fiz, Jackson, em relação a esses últimos acontecimentos, há pouco mais de um mês ou há 2 meses, mais ou menos, de Rua São Pedro e São Paulo. Certo. Eu te faço essa pergunta, eu fiz até ao deputado Eduardo Brito. Sim, sim. Eu faço como comunicador. Como é que você encara, na verdade, este fato? Você tem tantas áreas que deveriam ser, pelo menos, calçada. Olha, eu vou falar do ponto de vista técnico, tá certo? O deputado estadual Eduardo Brito e a Prefeitura Municipal de Mamanguape licitaram ruas na cidade de Mamanguape a serem asfaltadas. Tanto a Senador Rui Carneiro como a São Pedro e São Paulo. Quando a Senador Rui Carneiro foi asfaltada pela gestão municipal, automaticamente nós transferimos o asfalto para outra localidade. E ficou aquela briga pela rua São Pedro e São Paulo, onde
os dois, tanto o deputado como a prefeitura, tinha essa licitação em aberto para aquela localidade. Como a gestão municipal não tinha começado, o deputado estadual Eduardo Brito, através de uma emenda do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que contemplava várias ruas aqui na cidade de Mamanguape, conseguiu essa emenda, esse recurso, e começou a execução da obra na São Pedro de São Paulo. A prefeitura embargou e negou o uso do solo. Só que a prefeitura foi mais além. Ela não só negou o uso do solo da São Pedro de São Paulo, ela negou o uso do solo para todas as outras ruas, como a Maria das Dores, que é ali na Santa de Virgens, a principal do Areal, a principal do Alto do Cemitério, a rua que liga a Bica do Sertãozinho, a principal do Planalto. Então, todas essas ruas ficaram prejudicadas por conta de uma rua. Já que ela iria fazer a São Pedro de São Paulo, se ela já tinha data marcada, ela poderia ter deixado a execução das obras nas outras áreas da cidade. Então, isso foi um prejuízo muito grande que a população teve, porque a demora no trâmite fez com que a empresa fosse embora. Então, é todo um processo novamente para que o asfalto ele volte para Mamanguape. E isso aí vai levar um tempo. E agora nós estamos no período eleitoral. Não se pode mais tratar isso nesse momento. Então, nesse momento, a população dessa localidade ficou altamente prejudicada por conta dessa decisão da Prefeitura Municipal de Mamanguape em não liberar o uso do solo. O que também ocorreu na zona rural, onde nós conseguimos 5 quilômetros de calçamento e também foi negado o uso do solo e até agora não pôde ser também executado. Por que será que no Vale dos Oliveiras, onde você reside, e perto, eu digo isso porque eu já conheço a região, já cheguei a morar lá no Vale dos Oliveiras. Sim. No ano de 2018 Sim. a 2020, eu morei em torno de 2 anos e 11 meses lá. É um loteamento, mas parece que é abandonado. As ruas totalmente... As ruas não. Rua de barro, na verdade, né? Mas assim, nunca foi passada uma máquina durante 2 anos e 11 meses que eu residi lá. Nunca foi passado. A água para chegar já era um desvio, na verdade, que o pessoal, os primeiros moradores do loteamento fizeram. Um monte de coisa irregular. E isso aí, diante da população, é revoltante. Porque se não houver a comunicação que denuncie, isso nunca vai ter uma solução. Sim. Ali, aquela questão do Vale das Oliveiras, há um entrave jurídico muito grande ali, porque existem vários problemas ali contratuais. E aí eu até compreendo algumas situações. Eu não torço para quanto o pior melhor. Eu nunca torci para quanto o pior melhor. Eu sempre achei que tudo deve ser feito com responsabilidade. Então, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo e eu me garanto naquilo que eu falo. A prefeitura falou recentemente que tinha recebido aí 18 milhões de reais, salvo engano, para fazer alguns reparos na zona rural, em algumas áreas da zona rural, em questão de estradas, né? Ligação de estradas vicinais, de barro, né? E eu acredito que aqui essa área se encontra nesse cronograma. E eu acredito que vocês sofrem muito aqui com chuvas, né? Sim, Jackson, sim. Quando chove aqui... Vou te atrapalhar um pouquinho, na verdade. Tudo que nós estamos falando aqui, que trazem assunto político, envolve assunto político, Sim. Mas é dentro da comunicação, certo? Você é um bom comunicador, um baita de um muito comunicador. Obrigado. E o que eu quero ter são curiosidades minhas e até também da população, saber de você... o seu papel em relação a tudo isto. Se você, quando faz uma postagem ou grava um vídeo, como eu já cheguei a ver você fazendo vídeos, se você grava aquilo ali como um apelo ou como uma denúncia? Na verdade, tem vezes que são apelo e tem vezes que são denúncia. Porque quando é um apelo, é mais voltado pela população, o povo pedindo, né? O popular vai ali, ele faz o apelo e quando não é atendido, a gente vai lá e faz a denúncia. A gente vai lá e denuncia para reforçar aquele apelo pedido pelo morador. E na maioria das vezes nem o apelo e nem o pedido é atendido. É isso que dói, né? Porque
É muito triste você abrir a porta da sua casa e você vê lá tudo naquela situação muito ruim, né? Você não tem acessibilidade para você sair com o seu carro à noite, quando chove. Você precisa ir ao hospital, é uma dificuldade muito grande. Então, isso é muito importante que seja visto pelos poderes públicos. Isso independente de qualquer candidato. O candidato ele tem que olhar para o povo, porque é o povo que paga o salário, é o povo que paga o combustível, é o povo que paga o almoço, é o povo que paga o jantar, é o povo que paga estadia, é o povo que dá sustentabilidade para um governo fazer a gestão de um município. E eu entendo que a política pública ela tem que existir voltada para o povo, porque é o povo que paga todos os impostos. Diante de tanta informação, como é você ter que acordar todos os dias e ver seu WhatsApp cheio de informações e ter que trabalhar com essas comunicações de temas diferentes, de dentro e fora de Mamanguape? Olha, se eu fosse publicar tudo que chega no meu WhatsApp contra a Prefeitura Municipal de Mamanguape, eu estaria com uma enciclopédia de material. Eu publico ou autorizo publicar apenas aquilo que eu acho mais relevante. Mas o que chega de rua esburacada, de lixo no meio da rua, de animais soltos no meio da rua, o que a gente vê de coisas nesse sentido são muitas e muitas e muitas reclamações. Há pessoas que são mal atendidas em PSFs sem médicos. Então, falta de medicação na farmácia básica, áudios, fotos. Se a gente fosse realmente publicar tudo isso, meu irmão, a gente ia ter aí um dia inteiro de denúncia. E de outras cidades, Jackson? As outras cidades, 0,6, que é as cidades menores que Mamanguape, nós não temos essa dificuldade como uma cidade do tamanho de Mamanguape. Porque você pega, por exemplo, uma cidade como Capim. Capim é uma cidade que 90% é zona rural, 10% é cidade. É uma cidade, vamos assim dizer, pavimentada, enfim, com ruas calçadas, o restante é agricultura. Então, nessas áreas de agricultura, existe PSF e por ser uma demanda menor, por ser uma demanda mais baixa, a população ser menor, as cidades pequenas conseguem atender o seu público. Só que nós moramos em uma cidade polo, uma cidade que quando a cidade pequena não consegue resolver, a demanda vem para cá. Eu vou lhe dar um exemplo. Acontece um acidente grave entre Capim e Cuité de Mamanguape. Então, lá não tem sede, base do SAMU. Então, é necessário que o SAMU de Mamanguape, que é a cidade polo e mais próxima, esteja com as ambulâncias funcionando para socorrer aquela pessoa que ali está. Entendi, Jackson, entendi. Então, a demanda que a cidade... Nós comportamos aqui... O Vale tem 12 cidades. E nós estamos como capital do Vale. Então, tudo que vem dessas cidades pequenas vem para Mamanguape. E se a cidade não tiver estrutura para receber esse povo, nós vamos ter dificuldade para nós aqui da cidade. Vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo de trânsito. Nós moramos em Mamanguape, residimos em Mamanguape e já temos os problemas do trânsito da população de Mamanguape, correto? Então, quando chega o dia de sábado, nós temos gente de Capim, Cuité, Baía da Traição, Rio Tinto, que somam ao trânsito da nossa cidade. Então, nós temos um problema caótico dentro do trânsito da cidade, porque a gestão municipal ela não consegue gerir um trânsito de boa qualidade para a gente. Aí vem a falta de educação de cada pessoa, aí vem Isso no trânsito, a falta de educação. Que aí a gente não vai culpar a gestão por isso, mas o condutor, às vezes as pessoas sem habilitação... A gestão não tem nada a ver com a educação de trânsito da pessoa em si. A organização para que o trânsito funcione bem é uma coisa. Isso. Agora a gestão ter que educar o cidadão que tirou a carteira, não tem nada a ver. Mas aí tem o pessoal do trânsito de Mamanguape, né, da SMTT, que deveria fazer campanhas educacionais. Né? Deveria ter as campanhas educacionais, pedir o uso do capacete para que a pessoa tivesse mais segurança, fazer blitz educativas, eu acho que é muito válido para isso. Então, são coisas que você tem que se adequar
com o tempo. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você nunca tiver uma campanha de educação, sempre ficará da mesma maneira. Então, eu acho que deve ter, sim, uma educação no trânsito, deve ter palestras em escolas falando sobre a educação do trânsito. As motos com moto estourada E já existe lei municipal, os canos estourados das motos, fazendo barulho, altas horas da noite. Eu acredito que deveria ter realmente uma fiscalização mais forte sobre isso, porque é muito complicado para quem tem uma criança pequena em casa, um idoso, uma pessoa com autismo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E quem faz isso? É uma parceria. A Polícia Militar com o seu setor de trânsito, junto com a SMTT da cidade de Mamanguape, com campanhas educativas, com distribuição de panfletos e reeducando o trânsito. Está explicado, Jackson. Mediante tudo que nós conversamos aqui, abordamos sobre sua vida pessoal, sua vida na comunicação, de como você entrou, ainda menor de idade. Uma das coisas que eu deixei para o final, na verdade, que faz parte da comunicação, e sem ela não é possível você estar diante de mim ou eu diante de você. Na verdade, faz parte de nós dois. A dicção, algo bem interessante. Como é o seu cuidado consigo mesmo, com a sua voz, já que você é um cara que tem que intermediar entre pessoas e a sua vida normal, a sua rotina normal, e cuidar bem dessa belíssima voz. Qual o seu cuidado com a sua voz? Cara, eu procuro evitar muita coisa gelada. Eu procuro evitar. Às vezes eu levo pro chão de orelha em casa, né? Eu evito, mas eu gosto de umas coisas geladas, mas que não é muito bom. E para voz, um dos piores trabalhos que tem é o trabalho externo, trio elétrico, porque o trio elétrico ele dá uma diversidade de clima muito grande. Você está no sol, naturalmente você tem sede. Sim. Então você ingere água gelada. Então dá um choque nas cordas vocais e você fica afônico e enfim, uma pessoa que depende da voz para ficar afônico dura 5, 6 dias para começar a recuperar. Então a gente procura falar baixo, a gente procura falar compassado, a gente procura falar pouco quando pode, para que a gente... Um ar desse aqui é muito bom, mas tá frio aqui. Tá frio. Era para você ter falado antes, rapaz. Frio. Ter falado antes que eu tinha aí o que aumentado acontece? A temperatura dele. Pra gente que trabalha com a voz, você que trabalha com a voz, você vai vendo que aquilo, de certa forma, vai deixando você afônico. Você... Não sei se você já perdeu a voz aqui. Já perdeu a voz já? Ainda não, mas né? afeta. Afeta, né? Então, assim, o gelado demais, ele faz com que você perca um pouco da sua dicção, e a gente vai controlando aos pouquinhos, para não deixar, principalmente nesse período eleitoral, que é um período que nós estamos vivendo. Eu sei que daqui para frente você vai ter que zelar bem mais ainda pela sua voz. Nós temos convenções, né, aí chegando. Nós temos convenções dia 3 em Mamanguape, que é a convenção do pré-candidato a prefeito Eduardo Brito, com Baby Helenita. Nós temos convenção dia 2 na cidade de Curral de Cima. Nós temos convenção dia 5 na cidade de Capim. Então, assim, vai ser uma maratona de serviços. E todos esses eventos você vai estar envolvido? Vou estar envolvido. Então, assim... O controle da voz, para você não se perder logo na primeira convenção e ficar sem voz para a segunda, a terceira e a quarta, não dá, né? Eu ainda tenho um evento que eu vou fazer aqui, acho que é... Como é o nome do lugar, meu Deus, que eu fui contratado para ir? É aqui na zona rural de Rio Tinto, né? Vai ter Cirano e Cirino. E eu vou... Eu vi isso aí na rede social. Isso foi ontem, eu acho que eu vi ontem. Cirano Cirino e outros cantores. Se não me engano, vai ter no intervalo um DJ, se não me engano. Sim. Eu posso até estar enganado, mas eu vi Cirano e Cirino, realmente. Aí eu irei para esse evento, né? E é isso, a gente tem que estar sempre preparado para trazer a informação sem prejudicar tanto a voz, né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem sempre. Jackson, eu quero te agradecer pela tua participação aqui no Bora Conversar. Só um momento, senhor diretor, por gentileza. Quero te agradecer de verdade por você ter aberto esse espaço. O que eu posso te falar mais ainda? Foi bacana, acredito que onde você
passa sempre deixa um histórico positivo. Muito obrigado. A gente já se conhece desde 2019. Sim. Já cheguei a trabalhar contigo em trabalhos... Em alguns eventos, em alguns né? eventos. Sim. E você sempre queria, Léo, vem trabalhar comigo. Hoje, na verdade, eu estou aqui na forma de entrevistador. Oh, coisa boa. E fico feliz, cara, com isso. Deixa aí, Jackson, tuas considerações, tuas redes sociais, por gentileza. Olha, primeiro eu quero agradecer de todo o meu coração de você ter feito esse convite. Para mim foi uma grata satisfação. Foi a primeira entrevista que eu dei muito à vontade aqui, diga-se de passagem. Quero agradecer ao companheiro Joelton pelo carinho, pela forma, pela tratativa que tivemos aqui, pela condução da nossa chegada aqui. Muito obrigado. Quero agradecer, Léo. Entendo que você é um excelente, exímio profissional. A cidade de Mamanguape ganha muito com o seu trabalho, tanto na área da fotografia, como na área do filmmaker, do videomaker, e agora nessa inovação que é o podcast. Eu acho que com alta qualidade, com alta definição, não é só um podcast, é um podcast bem feito. Então eu acho que a cidade ganha muito com isso e eu fico muito feliz em ter participado e ter deixado aqui um pouco da nossa história para a população de Mamanguape e do Vale do Mamanguape, da Paraíba, sobre um pouco de tudo que nós já fizemos na comunicação. Saio daqui extremamente feliz e realizado profissionalmente por ter o reconhecimento do Bora Conversar, e eu entendo que aqui passaram as melhores pessoas e eu fico grato em ter sido uma dessas pessoas até o presente momento que fui convidado, porque eu entendo que por eu ter sido convidado aqui, deve ser porque você encontrou alguma coisa boa em mim para que aqui eu estivesse. Então, eu quero agradecer a você, quero agradecer a toda a sua equipe que aqui está, quero agradecer de coração pelo carinho que fui recebido aqui, e pode ter certeza que essa entrevista eu irei levar para a vida. Vou salvar ela após terminar aqui, vou salvar, vai para um HD e isso aqui vai ficar registrado para que filhos e netos nossos possam acompanhar a nossa trajetória, se assim não mais aqui eu estiver. Um forte abraço, um abraço a todos vocês e eu agradeço muito a oportunidade e o espaço. Jackson, como eu falei, muito obrigado. Estamos juntos para o que der e vier, certo? Deus te abençoe grandiosamente. Obrigado de verdade por ter aceitado o convite. Espero que tenham gostado da entrevista do Bora Conversar aqui com o Jackson Fernando, o qual é conhecido a nível profissional, Jackson Mídias Digitais. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem mais um podcast. E é isso aí. Um forte abraço a todos e até mais, se Deus quiser.